Bom, gente, então vamos iniciar, né? Com orgulho que a gente entra numa nova unidade, tá? As unidades de agora em diante, elas vão tender a ser menores. Você já deve ter visto aí a primeira unidade, né? Que foi a unidade 8, ela tinha uns 130 slides, né? A unidade 9 já caiu para 80, essa unidade aqui vai cair para 80 também, beleza? Então vai ser a unidade mais rápida. Gente, finalmente, né? Acho que alguém havia me cobrado, não sei se foi a Priscila ou se foi a Beatriz, né? Nas aulas anteriores, mas a gente estava devendo pilares, né? Então essa unidade aqui vai ser sobre isso. Bacana? Esses aqui são os assuntos que a gente vai estar tratando. Basicamente, o que são os nossos conceitos básicos dos pilares, quais as nossas considerações gerais. Vamos falar um pouquinho sobre os critérios de projetos. Farei exemplos com vocês de cálculo de pilares, é muito tranquilo, né? Vou apresentar para vocês alguns programinhas gratuitos, bem bacanas, né? E aí a gente acaba com a autoavaliação. Tá? Essa unidade, pessoal, é uma unidade bem legal, viu? Bem legal mesmo. As nossas literaturas, pessoal, quem for ler, né? Capítulo 5 do Teatini, né? Só para lembrar que é a terceira edição, né? A segunda edição é o capítulo 4 e tá defasado, beleza? O Chute, né, pessoal? Capítulo 4 e 5, né? São capítulos bem longos aí, tá? Ele traz exercícios muito bons do livro do Chute, vou fazer alguns com vocês. Quem quiser ler o livro dos Estados Unidos também, capítulo 11 e 12. Né? Pessoal, não sei se alguém conhece esse prédio aqui, né? Esse prédio é um prédio famoso, né? Do Banco do Brasil. Eu não sei se ele está em São Paulo ou no Rio, acho que está no Rio. E esse prédio ele é curioso, porque o próprio McGregor, né, quando ele visitou aqui o Brasil, ele tirou foto, né, desse prédio. E ele achou muito curioso, porque olha a diferença de altura dos pilares, né? Você tem essa primeira parte aqui no primeiro nível, né, de pilares, que são pilares de altura mais baixa do que aqueles de último, né? Tá, e daí, professor? E daí que é a mesma seção transversal, né? Olha que interessante, né? Então vocês vão ver comigo nessa disciplina é o seguinte, né? Que quando a gente aumenta muito a altura do pilar, né, a gente está reduzindo sensivelmente a capacidade dele. Tá? Pilares geralmente esbeltos, eles resistem às cargas de forma muito menor, né, do que pilares não esbeltos. Tá, eu vou mostrar para vocês, a gente vai classificar, a gente vai ver os tipos de efeitos que podem ter em cada um, etc. Tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber, né, quando a gente estiver falando sempre sobre pilares. Pode falar, gente. Não sei se alguém tentou. Esse é fera. Ah, beleza. Beleza, Paulo. Tá, então, a primeira coisa que você precisa saber, pessoal, inclusive a nossa provinha a gente fala sobre isso, né, mas é bom destacar. Pilares, pessoal, são estruturas críticas. Como assim, professor? O pilar, gente, ele sempre vai ser aquela estrutura que ele vai receber cargas acumuladas. Então, se você tem uma estrutura alta, vamos supor uma estrutura de 10 pavimentos. Cada linha dessa é um nível, tá? Então vamos supor que a gente tem aqui o primeiro pavimento, o segundo, o terceiro e o quarto pavimento, né? As linhas entre os pilares, pessoal, elas vão ser linhas de lajes e vigas, né? Elas vão coletar ali as cargas transversais e distribuir para os nossos pilares. Tudo bem? Então a cobertura faz isso. O terceiro pavimento vai fazer a mesma coisa. O segundo pavimento vai fazer a mesma coisa, tá? E assim sucessivamente. Tá, tô entendendo, professor. Então perceba, né? O primeiro ramo aqui em azul vai sustentar as cargas apenas da cobertura. O segundo ramo aqui em verde, ele vai sustentar as cargas do seu pavimento, mais as cargas provenientes do pavimento em azul. E agora em vermelho, né? O pilar em vermelho, ele vai sustentar as cargas do seu pavimento e as cargas dos outros pavimentos. E assim é acumulado, né? Até chegar no primeiro, né? Literalmente no pilar do térreo. Ou seja, né? Os pilares, pessoal, a carga deles, normais, elas sempre são crescentes. Beleza? Então, se você for traçar aqui do ladinho, né? O nosso diagrama normal, né? De carregamento, ele vai aumentando assim, ó. Todo mundo entendeu? Então, naturalmente, os pilares do térreo são os pilares mais carregados.
eles geralmente são 10, 20 vezes mais carregados que os pilares lá da cobertura. Olha que loucura, né? Então, esse elemento aqui, ó, é um elemento extremamente importante, né? E a gente chama ele de um elemento crítico porque ele não é igual às vigas, né? Que você tem ali a viga quando ela está apresentando sinais de deficiência, ela tem grandes deformações, né? Porque é dúctil, né? Aqui não, né? Os pilares geralmente eles estão projetados para o domínio 4, né? Domínio 4 e domínio 5, né? Isso quer dizer o quê, professor? Domínio 4A e domínio 5. Quer dizer que ele nunca vai estar sob tração, né? Raramente isso acontece. Então, o pilar ele não deforma, né? Antes de avisar, né? Ele começa a fissurar. Né? Não, ele só quebra, né? Ele só é danificado. Beleza? Então, isso aqui é a primeira coisa que você precisa saber. Pilares são elementos críticos, né? Se a gente tem uma falha nesse pilar, ele derruba a edificação, beleza? A edificação toda, pessoal, a edificação toda. Bom, a definição simples de pilar, tá? Pilares, eles sempre são elementos lineares, né, de eixo reto. Eles podem ser inclinados, beleza? Mas usualmente eles estão feitos na vertical, tudo bem? E as cargas que mais atuam sobre eles são cargas de esforço axial, tá? Geralmente de compressão. Se você tem um pilar que está sujeito à tração, ele geralmente é um tirante. A gente não chama de pilar, é tirante. Outra coisa importante é que pilares, pessoal, a sua maior dimensão não pode ser excedida em 5 vezes a menor dimensão, tá? Mas como assim, professor? Porque aí a gente vai ter uma coisa chamada pilar parede. Né? Então, o pilar geralmente aqui é B e H, ó. Aqui é B e aqui é H. Tudo bem? A maior dimensão não pode superar 5 vezes a menor. Se isso aqui acontecer, você tem o caso de um pilar parede. Que geralmente é um pilar bem comprido, assim, né? Geralmente a gente usa em fosso de elevador, né? Aí é um elemento bem longo, né? Tem várias armaduras. Né? Piscina também a gente tem isso, né? Reservatórios, enfim. Beleza? Isso aqui é um pilar parede. Bom, quais são os esforços, né, que geralmente tem nos pilares? Bom, de forma idealizada, a gente tem a compressão centrada, né? Você tem a carga ali literalmente atuando no centro de massa do pilar. E você vai ter a segunda situação, que é uma flexão composta. Você vai ter a atuação simultânea, tanto do nosso esforço de compressão, quanto o esforço de flexão. Tá? Aí eu botei aqui uma nota para vocês, né? A primeira situação, isso aqui é uma situação idealizada, né? Quase nunca, né? Na verdade, nunca seu pilar vai estar sujeito apenas a uma compressão perfeita, né? Não existe isso. Geralmente a carga, né? Até por norma, né? A gente indica que existe ali uma defasagem, né? Em relação ao centro de massa. Então a carga fica deslocada, né? O que naturalmente provoca flexão também. É isso que a gente vai falar hoje, tá? Ah, entendi, professor. Então olha aqui, ó. Vou fazer um desenho para vocês. Quando nós estivermos trabalhando com pilares, desenhar aqui um pilar grande. Vamos supor que é um pilar retangular de H e aqui B, beleza? Vou passar os eixos desse pilar. Tá bom? E aqui, pessoal, em azulzinho, vou botar esse pontinho aqui, esse aqui é o nosso CG do pilar, né? O nosso centro de gravidade do pilar. Tudo bem? Se fosse um pilar em L, né, o CG poderia estar fora dele, né? Mas não tem problema. Né? E aí, professor? Bom, e aí, gente, que olhando esse pilar aqui de ladinho, tá? A nossa carga, ela nunca vai estar, né? A nossa carga teórica, ela nunca vai estar perfeitamente centrada no nosso pilar. Faz sentido? O P nunca vai estar exatamente aplicado aqui no centro de massa. Por quê? Por vários motivos, né? O primeiro deles é que a estrutura, ela é uma estrutura moldada em loco, né? Isso daqui não vem de fábrica, né? Não é encaixado perfeitamente. Então, vocês podem ver, né? Quem estiver em obra, geralmente quando a gente sobe pilar, a gente sobe com um pruminho, né? Então, o pessoal vai botar a forma lá, eles botam um prumo, etc. Mas não tem jeito. Às vezes você está subindo com o pilar, ele fica um pouquinho inclinado, fica um pouquinho torto, etc, né? Então, os pilares, eles nunca coincidem, ó, perfeitamente com o eixo. Né? Eu desenhei bem exagerado aqui, tá, gente? Ó, só para vocês terem ideia, né? Então, quando os pilares estão sendo confeccionados, naturalmente a carga P,
ela nunca vai ficar centrada. Ela vai ficar com uma forma que a gente chama de excêntrica, né? Na engenharia civil, a nossa precisão aqui que a gente trabalha é em centímetros, né? Então a gente pode ter um deslocamento ali de 1, 2, 3 centímetros, né? Dependendo, tá? É diferente isso daqui do que é uma indústria, né? Na indústria a gente trabalha com milímetro, né? Indústria. Na indústria a gente realmente, né? É tudo aço, tem máquina, perfeito, né? A gente trabalha com milímetro, né? Aqui não. Tá, professor, e daí? Como é que a gente trabalha então? Bom, a carga P, quando ela fica então deslocada, desenha aqui ela deslocada. Aqui está o nosso eixo em azul. E geralmente a nossa carga, pessoal, ela fica deslocada. Fiz aqui exageradamente, né? Mas ela fica aqui. Então a nossa carga P, ela fica fora da atuação ali do nosso centro de massa. Todo mundo observou isso? Isso aqui é o que a gente vai chamar de carga P excêntrica. E aí a gente vai ter tanto uma excentricidade no eixo Y, quanto uma excentricidade no eixo X. Tá? Bom, então o que que se tem, né? Quando você tem ali uma força vezes um deslocamento, o que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é momento, né? Ah, entendi, professor. Então, sempre quando a nossa carga estiver deslocada, a gente vai adicionar um momento, né? Isso daqui é um momento que ele vem, né? Proveniente de excentricidades. Momento, tá? E aí, esses tipos de excentricidades é o que a gente vai falar nesta unidade, né? Porque podem existir excentricidades de naturezas distintas, né? Bacana? Alguém não entendeu isso, gente? Só para saber, né? Tá? Então é isso, pessoal. Toda vez que a gente estiver, então, considerando os nossos cálculos de pilares, a gente sempre vai assumir que vão existir excentricidades. Elas podem surgir de erros de montagem, como eu falei, né? Elas podem existir de um posicionamento de pilar. Eu vou mostrar para vocês em planta, tá? Pode ser um eixo fora de prumo, etc. Então, quando nós formos dimensionar os pilares, a gente sempre tem que considerar um momento fletor. Pode ser numa direção, na outra, ou as duas atuando em conjunto. Beleza? Então, por causa disso, né, a gente tem aí a flexão reta, que a gente chama, né, e a flexão oblíqua. Né? A flexão reta é quando você tem apenas uma excentricidade em uma única direção, tá? Então, você tem ou a excentricidade no eixo X ou no eixo Y. E você também tem a flexão composta oblíqua, né? Quando você tem a existência, né? Se tem a existência de duas excentricidades nas duas direções. Bacana? Tá? E aí, pessoal, é interessante, né? A flexocompressão, né? Ou a nossa flexão composta, ela é sempre predominante, né? Em edificações. Sempre, sempre, sempre. Né? E aí a gente vai ver, gente, nessa unidade na próxima, que existem alguns efeitos extras, né, podem, né, aumentar esses momentos, que geralmente são os efeitos de segunda ordem, que a gente chama. Esses efeitos de segunda ordem podem ser globais ou locais. Vou explicar para vocês o que é cada um, mas eles essencialmente eles provocam um incremento, né, de flexão no pilar. Tá? Eu vou desenhar para vocês, vou mostrar direitinho, beleza? Tá? E aí, pessoal, o que é interessante, né? Os pilares, quando eles estão sendo dimensionados para compressão, a gente quase nunca tem problema. Ué, como assim, professor? Um pilar, ele praticamente nunca vai falhar por causa de compressão. Né? Onde que ele falha, geralmente? Na flexão, tá? Então, quando a gente adiciona a flexão junto, o nosso pilar ele tem um comportamento de viga, né? E aí a gente vai estressar muito um dos lados do pilar. E aí que mora o problema, tá? Aí que a gente tem que botar armadura a mais, e isso altera sensivelmente o nosso estado, né, de tensão do pilar. Beleza? Aqui, pessoal, não sei se vocês já estão com o olho treinado, né? Mas vocês estão vendo as pequenas imperfeições nesse pilar aqui, ó? Não sei se vocês estão vendo. Talvez na minha tela não fique muito boa, né? Ou aqui também, né? Pode ver claramente, né, a mudança, né, de geometria, ó. Tá? Então, às vezes, por mais perfeito que a gente queira, né?
Às vezes você não vai conseguir, né, moldar um prédio inteiro perfeitamente, né? Dá para perceber. Mas isso atrapalha muito? Não, assim, é previsto, Paulo. É previsto. Mas assim, às vezes pode dar um puta BO em obra. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava na Habitat, é uma construtora aqui de Brasília, e aí a gente estava construindo um prédio ali no noroeste de 11 níveis, né? Ele tinha 7 pavimentos, e praticamente 4 pavimentos abaixo do nível do solo. Então, na verdade não, 3 pavimentos, né? 4 níveis abaixo do nível do solo. E aí, pessoal, a gente começou a concretar, fizemos ali toda a estrutura do prédio. Como chegando na sexta laje, mais ou menos, o mestre foi tirar o prumo, né, da estrutura toda. E aí lá no topo, né, a gente tinha já um prumo, né, uma diferença de 3 centímetros, cara. 3 centímetros. Então o mestre, né, e o engenheiro ficaram bem receosos, né, chamaram o diretor. Aí ele já pensando, ó, pronto, deixamos o prédio torto 3 centímetros, né, 3 centímetros é isso aqui, né. Aí o diretor da Habitat foi, né? O diretor e o presidente foram, né? Aí eu, caramba, né? Eu era estagiário na época, né? Recebemos caras, né? E aí o engenheiro, né? Com a cara de lavada, né? O mestre, né? Porque é erro deles, né? Não estavam conferindo o prumo, né? Desde lá do começo. Aí o diretor veio, olhou a estrutura, olhou, mediu. Aí o presidente estava com ele também, né? E aí ele falou assim, olha, diretor muito bom, a gente era muito competente. Ele, ó, Rogério, o engenheiro da nossa obra, ele, ó, faz parte, tá tudo bem. Aí o engenheiro, o mestre se olharam assim, né? Ele, sério? Sério, ele, ó, 3 centímetros num prédio aí de 18 metros, não é nem perceptível, né? Só é perceptível pra gente que tem treinado, né? Mas aí isso daí tá previsto em norma, tá tranquilo, né? Então o diretor ele já estava acostumado, né? Se fosse 3 centímetros em um andar, aí seria muito, né? Mas num prédio inteiro tá tranquilo, tá? Então esses erros eles são acumulativos, né? Você pode tentar alterar de todas as formas possíveis, mas não necessariamente vai ficar perfeito. Mas acontece. Bacana, gente? Beleza? Então pode acontecer. Beleza. Aqui, meus queridos, são outros tipos de excentricidades. Essas excentricidades aqui, elas são chamadas de excentricidades iniciais. Elas estão relacionadas com a posição do pilar em relação à nossa planta de forma. Ué, como assim, professor? Vamos supor, vamos pegar esse pilar aqui, ó. Esse pilar P1, pessoal, ele recebe uma viga na direção X e uma viga na direção Y, né? Isso aqui acontece muito, sabe aonde? Garagem, né? Então perceba, né? A viga que está na direção X, o centro de massa da viga está coincidindo com o centro de massa do pilar. Tá ok, beleza. Só que olha a viga na direção Y, né? Perceba, né, que o centro de massa da nossa viga na direção Y não está alinhada com o centro de massa do pilar na direção Y. Perceba. Então, isso aqui, pessoal, perceba, né? Quando essas vigas estão apoiando na quina desse pilar, naturalmente elas vão provocar uma flexão no pilar nessa parte. Todo mundo consegue observar? Né? E aí, uma das formas de a gente medir o tamanho dessa flexão é através das excentricidades. É só você pegar a reação e multiplicar pela distância. Você vai ter aí um momento que vai estar atuando no pilar. Todo mundo entendeu? Simples, né? Aqui, ó, no B, você também tem uma outra situação que ela é de forma similar. Só que em vez da gente ter a excentricidade na direção X, né, a gente tem uma excentricidade aqui na direção Y, né? Em relação ao pilar, tá? Perdão. Beleza? Então aqui tem uma pequena excentricidade. Né? E aqui por último, né? Quando você tem as duas excentricidades nas duas direções. Bacana? São pequenas, mas existem. E aí a gente vai provocar aqui uma flexão composta oblíqua, né? Aqui é flexão composta reta, flexão composta reta. Este aqui é um pilar interno. Geralmente pilares internos não tem muita flexão, a não ser que tenha a flexão provocada pela excentricidade inicial. Pilar de borda, geralmente tem flexão.
E o pilar de canto, geralmente são os pilares que têm mais flexão. Deixa eu botar um slide depois do outro, acho que vai ficar melhor. Então aqui, ó, para a gente contrapor o nosso ponto, perceba, né? Aqui, gente, é um exemplo para vocês verificarem como que existe a flexão em cada tipo de pilar. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma planta de forma. A planta de forma, gente, como eu já falei para vocês, é como se fosse uma planta baixa apenas da nossa estrutura, né? É a forma como está a nossa estrutura. Essa aqui é uma planta de forma simplificada, as barras são vigas, tudo bem? Os pontos são pilares. E, logicamente, o círculo L1 significa que são panos de laje, tá? Então, aqui no primeiro eixo 1, né, você tem a viga 1, tramo A, tramo B, uma viga contínua. Viga 2, né, tramo A, tramo B. Viga 3, viga 4, 5 e 6, tá? Do topo até a parte inferior, né, pilar P1, 2, 3, 4, até 9. Tá, e aí, laje 1, 2, 3 e 4, beleza? Aqui, pessoal, vamos observar, né? O P5, ele é o único pilar interno, beleza? O P2, P4, P6, P8 são pilares de borda, né? Eles estão na borda da edificação. Agora, os pilares P1, P3, P7, P9 são pilares de canto, beleza? Aqui, gente, a gente pode ter uma ideia, né? Vamos supor que todos os eixos de viga sejam do mesmo comprimento, ou seja, todas as vigas estão com o mesmo comprimento, tá? E as lajes estão carregadas com as mesmas ações, beleza? Então a gente tem aí uma distribuição tanto simétrica da estrutura, quanto simétrica em termos de carregamento. Vamos desconsiderar aqui o efeito de vento, por exemplo, né, que são efeitos horizontais. Bom, uma vez sabendo disso tudo, pessoal, o que a gente pode definir aqui? Né? O pilar P5, porque ele é o pilar interno, o momento que vem da viga 2 do tramo A, como a estrutura é simétrica, vai ser praticamente anulado com o carregamento da nossa viga V2B. Vamos tirar uma foto disso e desenhar, que eu acho que vai ficar um pouco mais sóbrio. Vou pegar tudo aqui logo. Que aí a gente rabisca por cima, né, pessoal? Beleza. Pronto. Aqui, ó, pessoal, vamos supor, né? Eu vou desenhar aqui os diagramas de momento, né? Então, aqui vamos supor que o diagrama de momento seja assim, ó. Então, observe, né? O P5, pessoal, na nossa direção X, tanto o momento que vem do tramo A, da viga 2, quanto o momento que vem do tramo B, eles são praticamente iguais, né? Ou seja, os momentos aqui, eles são meio que cancelados. Lá não vai se flexionar numa direção, nessa direção aqui. Agora, se a gente olhar na outra direção, perceba, vai ser a mesma situação, ó. Tudo bem? Então, o P5, pessoal, nesse caso aqui da planta de forma, a gente vai considerar que ele é um pilar interno. E que, na realidade, você apenas tem uma força centrada, né? A gente não teria aquela excentricidade inicial, né? Que ela ocorre devido ao posicionamento do pilar na planta de forma. Agora vamos pegar, por exemplo, o pilar P4. O pilar P4, ele vai ter realmente aqui, vamos supor que tenha um pouquinho de engastamento, né? Perceba, ele vai ter um momento na direção X, que eu desenhei em verde, já na outra direção, ó, vai se cancelar também, ó. Tudo bem? Então, o pilar P4, ele se enquadra num pilar externo, né, um pilar de canto. Então, você vai ter apenas um momento, ó, na direção Y, né? Então, o pilar P4, assim como os outros, né, 2, 6 e 8, são pilares de borda, né? E eles vão ter flexão composta reta, né, ou flexão composta plana, né? E por último, né, o P1, vou botar o P1 na direção, vou botar aqui em azul, né? Dessa viga, né, flexão que vem dessa viga, ó.
Perceba, né? O P1, pessoal, ele vai receber tanto o momento, né, vindo da viga 1, quanto o momento vindo da viga 4. Então, ele é um pilar também de canto e vai existir flexão nas duas direções também. Numa direção M de X e na outra direção aqui saindo da tela, né, é M de Y, né? Então, perceba, né? É interessante isso. E, contrariamente, pessoal, qual que vai ser a maior carga, né? Qual pilar, né? Se eu pegar, por exemplo, o P3 ou o P5, né, em termos de esforço axial, qual que é a maior carga? P5. P5, excelente, Paulo. A carga normal no pilar P5, ela é maior do que a carga normal no pilar P3, que é um pilar de centro, né? Então mais cargas vão para ele, né? Vai vir carga dessa laje, desce, 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 de todas as direções. Pilar P3 é só essa direção, né? Então é interessante, os pilares internos, eles geralmente vão ter maiores forças axiais e menores momentos fletores. Já os pilares externos, né, da periferia, por exemplo, P3, as forças normais neles são menores, mas os momentos fletores são maiores. Perfeito? Eu vou abrir o TQS aqui daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês isso, né, uma característica. Então, toda vez que a gente estiver dimensionando pilares, é muito importante que a gente primeiro situe, né, esse pilar e defina a carga dele, né, qual a carga que vai estar atuando, etc. Muito importante. Tá? Outra coisa bacana, né, que a gente falou, né, isso daqui eu falo com o pessoal no concreto 1, não sei se vocês viram isso, né? Mas vamos desenhar aqui, né? Pessoal, vamos ver que a gente tá, vamos supor que a gente tenha pegado dois pilares exatamente idênticos, tá? Que a gente vai aplicar a mesma carga deles, né? Uma carga N igual a cada um, tá? Vou aplicar uma carga N aqui, beleza? Essa carga N, pessoal, vamos assumir que ela esteja a uma pequena excentricidade, beleza? Vamos supor que a excentricidade aqui, ela é pequena, tá bom? Todo mundo consegue enxergar que, logicamente, o momento vai ser igual ao normal, né? Vezes a excentricidade. Então, esse estado aqui, eu posso simplesmente substituir ele, se eu quisesse, né? Eu posso apagar aqui, ó que interessante. Posso transportar a carga P para o centro e adicionar um momento, né? Todo mundo consegue observar isso? Tranquilo, né? Acho que isso aqui é óbvio, né? Agora vamos voltar aqui, né? Pessoal, se essa carga P ela está excêntrica, né? Vai provocar aqui uma adição de momento. Realmente essa estrutura, ela vai ser comprimida, correto? Só que o que vocês acham que vai comprimir mais? O ponto A ou o ponto B? Né? Se eu fosse representar aqui, tipo, depois de um estado de deformação, estaria aqui, por exemplo, o B', ó. E aqui, por exemplo, estaria o A', ó. Tá? Isso daqui realmente é uma flexão, uma flexocompressão, né? Tá, professor, e daí? Então, realmente, né? Se a gente tem uma pequena excentricidade de carga, dos dois lados do pilar vão estar com pressão, só que um lado vai estar mais comprimido do que o outro, correto? Acho que todo mundo entendeu isso. Agora vamos pensar o seguinte: e se essa carga P estiver bem distante? Vamos supor que, tipo, ela esteja aplicada praticamente aqui na quina, né? Ou seja, que a nossa excentricidade é uma excentricidade muito alta. O que vocês acham que pode acontecer aqui, pessoal? Vai ter um momento, né? Naturalmente, esse momento vai ser muito maior, né? Vocês acham que os dois lados do pilares podem estar com pressão? Ou será que no nosso estado de compressão aqui, pessoal, pode existir um pouco de tração? O que vocês acham? Ah, entendi, professor. Pode existir que seja um pouco de tração, olha que loucura. Tá, então, se a gente tem um caso de uma excentricidade muito grande,
além do efeito do momento fletor, eu posso provocar o alongamento em uma das fibras. Tá bom? E aí o nosso estado de uma das fibras pode ser que seja tracionado, tá? Quem que vai definir isso? A quantidade da excentricidade. Ah, entendi, professor. Mas o que você considera uma excentricidade pequena ou uma excentricidade grande, né? Muito simples, através de um conceito chamado núcleo central de inércia. Tá? O que é esse núcleo central de inércia, professor? Ele vai ser, pessoal, a definição dele é o seguinte: vai ser aquela região, aquela área em que, se você adicionar um esforço ali, seja de tração ou de compressão, toda a peça vai ficar sujeita a tração ou compressão. É isso. Então, por exemplo, se eu adicionar a minha carga P como compressão dentro desse losango, toda a minha estrutura vai ficar sob compressão. Interessante, né? Agora, se a minha carga P está localizada fora deste losango, eu vou provocar em um local, né, um estado de compressão e no outro extremo um estado de tração. É esse aqui que é o núcleo central de inércia, né, ou NCI. E qual que é o tamanho desse núcleo, pessoal? B sobre 3 aqui, B sobre 3 aqui, aqui é H sobre 3, perdão, H sobre 6, H sobre 6. É isso. É esse aqui que é o núcleo central de inércia. Vou mostrar para vocês como deduzir isso mais para frente. Perfeito? Ou seja, então a excentricidade ela é pequena quando ela é inferior a um dos lados do meu núcleo central. Olha que interessante, né? E ela vai ser classificada como grande quando ela for superior a um dos lados. Interessante, né, gente? Vocês já tinham visto isso aqui antes? Acho que não, né? Tá aqui a Tinha carinha não. dele, ó. Não, né? Beleza. Tá aqui a carinha dele, ó. Tá, então é a região em que, estando nela aplicada uma resultante de forças, as tensões têm adotado o mesmo sentido da direção das forças. Então, para um pilar retangular, ó, o tamanho de cada lado do núcleo central é um losango definido por isso. Se for um pilar circular, pessoal, o tamanho do núcleo central de inércia é o diâmetro aí dividido por 4. Beleza? Bom, isso aqui a gente falou lá na unidade 8, né? Logicamente, quando a gente tiver engaste viga pilar, a gente não tem a transferência zero de momento e a gente também nunca vai ter a transferência integral de momento, né? Geralmente é uma parcela de momento que é transferido, né, da viga para o pilar. Isso vai estar relacionado com as rigidez desses elementos. Se você tem uma viga muito comprida, ou um pilar muito esbelto, ou um pilar com pequena rigidez, né, esse momento é cada vez menos absorvido, né? Por essa equaçãozinha que a gente fez, né? Lembra aí que a gente calculou lá na unidade 8, né? Quando a gente estava fazendo o cálculo da Marquise. Né? Então, o Rzinho é rigidez, né? E esse MENG é o momento de engastamento perfeito, né? Dado por QL ao quadrado sobre 12, né? Tá bom? Então, só para lembrar. Show. Tá, pessoal, vamos falar aqui sobre efeitos adicionais. Vamos supor que a gente tem aqui um pilar relativamente esbelto. Tudo bem? E aqui ele tem um pequeno bracinho. Bacana? Muito bem feito esse bracinho, não, mas tudo bem. Tá, vamos supor que esse pilar aí esteja dessa configuração. Vamos supor agora, pessoal, que eu vou aplicar aqui uma carga P. Tudo bem? Aqui, essa largura aqui, é uma largura chamada delta. Tá bom? O que a gente geralmente faz, pessoal? A gente assume
Lá que a gente viu na teoria das estruturas, vocês viram isso comigo. Quando a gente está calculando os esforços internos em estruturas, não importa se são estruturas isostáticas ou estruturas hiperestáticas, o que a gente considera? A gente considera que depois que a gente faz a análise, a nossa estrutura ela permanece indeslocada, porque a gente assume, né, que os nossos esforços são pequenos, tá? E aí, nossos esforços não, a gente assume que as nossas deformações são muito pequenas. E aí, nesse caso, elas não impactam muito, né, a nossa estrutura. Então, vamos supor que aqui seja H também, né? Então, por exemplo, se a gente fosse avaliar aqui os efeitos de momento fletor, a gente teria mais ou menos isso, né? Daqui para cá um momento negativo, P delta, né? Aqui transfere P delta e vem constante para cá. Esse daqui é o diagrama do momento fletor. Bacana? E aqui P delta constante. Se a gente for ver a configuração deformada, lá no F2, né? Depois a gente pega o F2 e ele mostra, né? De forma exagerada essa configuração. Tá? Isso aqui, meus queridos, é o que a gente chama de análise de primeira ordem. Tá? É o que a gente aprendeu lá na nossa teoria e na isostática. A gente está assumindo o que aqui? Que a configuração deformada ela não impacta, né, a configuração original, né? Ou seja, o que a gente está falando? A gente está falando basicamente aqui que a nossa estrutura tem deslocamentos muito pequenos, né? Perdão. Bacana? Então, essa aqui é uma análise de primeira ordem. Agora, vamos supor, pessoal, que a nossa estrutura, em vez de ter se deformado ali 2, 3 centímetros, 2, 3 milímetros, ela tenha se deformado uns 10 centímetros, ou uns 15 centímetros. Vamos supor que a nossa deformação tenha sido uma deformação grande. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? A gente pegou lá a mesma situação, apliquei a carga P, tá? E aí, o que aconteceu, né? Vamos supor aqui que é um segundo instante. A minha estrutura está bem deformada. Tá? Todo mundo está observando isso? Então, essa carga P, pessoal, olha a distância original, né? Olha a distância que ela está agora. Olha como é que o nosso delta aumentou. Todo mundo está vendo isso? Então, o que acontece, pessoal? Quando tem a adição de uma carga e a estrutura se deforma muito, a gente vai ter aqui como adição um momento fletor, P delta, tá? E o que a gente vai provocar mais agora, né? A gente vai provocar ainda mais, ó, uma outra deslocamento, P delta 1. Todo mundo tá vendo isso? Ou seja, o que é força vezes deslocamento? Vai aparecer uma parcela de deformação extra. Todo mundo tá vendo isso? E aí, professor, e se eu continuo essa operação? Bom, se você der prosseguimento a essa operação, existem duas possibilidades. Ou a estrutura se deforma cada vez mais, estou botando aqui bem exagerado, tá, pessoal? Né? E a estrutura ela vai se deformando, vai se deformando, vai se deformando, até ela chegar num equilíbrio, né? Até ela não conseguir se deformar mais. Ou a outra possibilidade, a estrutura continua a se deformar até cair. Tá? Isso aqui, gente, é o que a gente chama de análise de segunda ordem. Todo mundo entendeu a diferença? Então, a análise de segunda ordem, pessoal, a nossa configuração deformada, ela vai ser bem diferente, né, da nossa configuração indeformada. Então, quando a gente faz análise de primeira ordem indeformada, né, a gente assume que os deslocamentos são muito pequenos, e aí a gente não vai ter aqui um incremento de forças. Tá?
Já nas nossas análises de segunda ordem, acontece esse incremento, tá? Isso aqui é o que a gente chama de processo P-delta. TQS tem isso, esses programas têm isso, processo P-delta, tá? Que é um processo de análise não linear. Que esse daqui, literalmente, você não está fazendo uma análise mais linear elástica, né? A estrutura se deformou, se você descarrega, ela volta. Não acontece mais isso. Você aplica o carregamento da estrutura, ela vai provocar mais momento fletor, que vai provocar mais deslocamento. Aí essa adição de incremento provoca mais adição de deformação, e assim sucessivamente até ou atingir equilíbrio ou até ir ao colapso. Então isso aqui é uma análise não linear. Bacana? Esse tipo de análise não linear, pessoal, que está relacionado com a geometria da estrutura, é o que a gente vai classificar isso aqui como análise não linear ou não linearidade geométrica. Não linearidade. Bacana? Beleza? Isso daqui pode acontecer de duas formas. Tá? Essa não linearidade geométrica ela pode acontecer de forma global, que nem o exemplo acima que eu desenhei para vocês, ou de forma local, né? Quando você tem apenas um pilar, né? E esse pilar ele se deforma, né? Um exemplo do nosso deslocamento local, quando você tem, por exemplo, um pilar, que você provoca uma carga P e ele deflete, ó. Tá? Tudo bem? Isso daqui é o cálculo, por exemplo, e ele está travado aqui na lateral, por exemplo. Isso daqui é a equação de Euler, né? Que você vai começar a ter cada vez mais aqui curvatura, né? Bacana? Então, isso aqui é diferente. A análise local é quando você tem um elemento isoladamente, ele começa a se deformar muito, né? Por efeito aí de não linearidade. Já quando você tem uma análise global, é a estrutura inteira se deformando. Tá? Vou mostrar fotos para vocês, vai ficar mais claro. Beleza, meus queridos? Então, isso daqui é um dos efeitos que existem, né? A gente consegue avaliar isso de uma forma tranquila, tá? Não se preocupe, a gente não vai ver isso aqui exatamente dessa forma, né? Mas só estou explicando para vocês o conceito. E outro tipo de efeito que a gente tem, pessoal, olha que interessante, né? Vamos supor que a gente esteja analisando exatamente esse apoio aqui, ó. Vou desenhar ali agora a base desse pilar. Olha que interessante isso. Isso daqui é a base indeformada, né? Vamos supor que tem aqui o nosso pilar e aqui é o nosso elemento de fundação. Aqui é o nosso solo, tá? E aqui o nosso pilarzinho está cortado. Beleza? Bom, à medida que a gente começou a aplicar a força, o que acontece com esse pilar? Ele começa a torcer, né? Curvar-se, né? Enfim, estou desenhando aqui de forma exagerada. Supondo que a base não vá ser deslocada, tá? Logicamente há uma rotação ali dela normal, né? Mas enfim. Tá, professor. E daí, né? E daí, gente, que se eu continuar aplicando deformação, esse pilar aqui, ele fica íntegro? O que vocês acham? Vocês viram que o maior momento tá aqui, né? Tá exatamente aqui no apoio, né? Então, o que acontece naturalmente quando a gente está aumentando o momento fletor, o que está acontecendo com o concreto? Vai aparecer aqui, né? Nesta região, fissuras, né? Ah, verdade, professor. Começa a acontecer aqui o quê? Fissuração, né? Tá? Aqui, pessoal, para o concreto, a gente começa a ter aquele nosso patamar dúctil, né? Que acontece microfissuração, aí você tem a microfissuração primeiro da pasta, depois você tem a microfissuração ali da interface pasta-agregado, né? E aí esse padrão de fissura começa a aumentar. O que vai nos dar o quê, pessoal? Lembra daquela nosso diagrama do concreto? De tensão, deformação? Aqui vai ser tensão e aqui deformação.
E aí, quando a gente viu lá no concreto 1, né, as propriedades dos materiais, a gente viu que o concreto ele tem uma curva, né, que até 30% do seu FCK é uma curva ali que ela é linear elástica, que praticamente não tem efeito de fissuração. Depois ela começa a ficar curva, né, altamente curva, até o nosso ponto, né, de deformação ali do início do patamar plástico, geralmente é 2 por mil, tá? E aí você começa a ver um encurtamento, né, até a ruptura. Para concreto de até 50 MPa, a gente viu que ele é 3,5 por mil. Bacana? Então, perceba, pessoal, essa curva aqui é uma curva altamente plástica. E isso daqui é o segundo efeito que acontece, né, em pilares, tá? Isso daqui é o que a gente vai classificar como o quê? A outra foi a não linearidade geométrica. Essa aqui vai ser a não linearidade física. Bacana? Então é a própria propriedade do material, tá? Então, quando a gente estiver analisando estruturas de concreto, esses dois fenômenos podem acontecer, tá? Uma não linearidade geométrica, né, provocadas aí por incrementos de esforço devido a deformações sucessivas, e você também vai ter a não linearidade física, que vai ser a perda, né, do regime elástico do material devido ao incremento de tensões, constante fissuração e redistribuição de tensão, tá? É uma aula legal, né? Tá, então tá aqui, já tudo anotadinho para vocês. E aqui com exemplo, né? Depois eu sugiro que você dê uma lida nos slides. Tá? Bom, professor, e o que que isso vai ser importante para a gente? Bom, na unidade 11, ela vai complementar muito bem essa unidade 10. A gente vai falar sobre isso novamente. Mas uma das formas da gente conseguir avaliar se uma estrutura ela vai estar se deformando muito ou não é através de algumas contas que a gente vai fazer na unidade 11, mas resumidamente a gente vai classificar estruturas como sendo de dois tipos, tá? Isso aqui o TQS faz, o IBERIC faz também, enfim. Mas existem estruturas que são classificadas como estruturas de nós fixos e estruturas de nós móveis, tá? As estruturas de nós fixos, o nome remete um pouco, ele fala o seguinte, olha, são estruturas que são muito rígidas, tá? Então isso quer dizer que os deslocamentos que a estrutura recebe, elas não vão provocar, tá? Deslocamentos consideráveis. E isso, por consequente, vão reduzir os efeitos de segunda ordem. Foi aquele primeiro caso que eu dei para vocês. Se o nosso incremento ali é bem pequenininho, né, praticamente é uma análise de primeira ordem. Então a estrutura é classificada como nós fixos. Já se a nossa estrutura está se deformando bastante e existe realmente um incremento, né, de forças devido a essas deformações, a gente chama ela de estrutura de nós móveis, tá? Na unidade 11 eu vou mostrar para vocês como calcular ela sem problemas. Mas para que isso daqui é importante para a gente, professor? Porque se a nossa estrutura for de nós fixos, eu simplesmente não calculo os efeitos de segunda ordem. E uma das formas que a gente tem, que a norma simplifica, né, é que a gente pode literalmente calcular os pilares isoladamente. Olha que coisa maravilhosa, né? Tá? Então é isso que se fazia, né? Antigamente, todo mundo projetava estruturas para serem rígidas, né? Então, estruturas muito pesadas, densas, para que elas se deslocassem pouco. E aí, consequentemente, eu consigo pegar ali um pilar sozinho e calcular ele sozinho. Né? Tá? Faz sentido? Facilita bastante. Tá? Outra coisa interessante, tá, gente? Às vezes também existe a possibilidade de que a estrutura possa ser de nós móveis, mas com cargas normais muito pequenas, né? Então a estrutura ela pode se deformar muito, mas como a carga normal é pequena, isso também às vezes não dá um incremento de segunda ordem, tá? Então isso aí é uma consideração, às vezes acontece, mas é raro. Então aqui dois exemplos, né? Esse exemplo aqui da esquerda, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas é uma estrutura de concreto pré-moldada, né? E aqui é uma estrutura de concreto moldada em loco. Esta aqui da esquerda, pessoal, como a gente tem aqui ligações completamente são rotuladas, né? Essa estrutura toda ela se deforma mais facilmente. Tá? Já essa estrutura aqui de nós fixos, né? Você tem ali a estrutura toda
homolítica, né? Toda conectada, né? Toda a rigidez dela é mantida. Então, naturalmente, a estrutura aqui é muito menos deformável, né? Bacana, gente, todo mundo consegue ver isso com clareza, né? Vamos fazer aqui um teste no F-Stub, pra vocês verem, né? Que curioso, né? Deixa eu ver se eu fiz aqui um exemplo parecido. Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Acho que eu fiz lá embaixo. Tá aqui, 30, 3, 4, 16. Vamos lá. Vou botar aqui o grid. Vou botar aqui o snap habilitado também. Vamos botar aqui. Vamos botar de 3 em 3. Então, o X ele vai de 4 em 4. O Y de 3 em 3. Pronto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá ótimo. Agora vamos copiar isso aqui, né? Pra não ficar devagar pra caramba. Top. Essa última também. Beleza, tá aí. Vamos supor aqui que a gente tem uma estrutura, pessoal. Vamos botar aqui um concreto isotrópico normal, né? Botar aqui concreto isotrópico. Vamos botar aqui um C30, por exemplo. Um módulo de elasticidade 30, né? Obviamente não é isso mesmo, mas tudo bem. Vamos aplicar para todo mundo agora. Aplicar para todos. Vamos considerar aqui, vamos pegar seções genéricas. Vamos adotar aqui que os nossos pilares são, vamos supor que seja 30 por 40. 20 por 30, melhor. 20 por 40, pode ser. Então, o nosso D em milímetro é 400 e as vigas, né? A largura delas 200, tá bom. Vamos aplicar para todos os pilares agora. Esses colegas, esse, este e este. Aplicar aqui para todos. E agora vamos fazer uma nova seção para as vigas, né? Vamos botar a viga de 15 por 30 também. Então vai ser mais baixo, não tem problema não. O D então é 300, né? E o D 150. Vamos aplicar para todo mundo aqui. Esse exercício é interessante, né? O F2, pessoal, a gente usa ele muito hoje em dia, tá? Muito mesmo. Pronto, apliquei para todo mundo. Agora vamos supor que a gente tem aqui situações de engaste em todo mundo também. Vamos supor que esteja tudo fixo aqui. Beleza. E por último, vamos supor que a gente tem uma carga. Vamos botar uma carga genérica aqui de 6 kN, pode ser? Quilonewton por metro. Dá uns 600 quilos, né? A gente aplica em todo mundo e só alegria, né? Vou botar aqui menos 6. Pronto. Aplicar aqui, 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 aqui. Ah, todo mundo, né? Aplicar em todo mundo. Beleza. E agora vamos supor também que a gente bote cargas pontuais. Vamos botar aqui uma carga de vento. Supor que a carga de vento aí seja de 2 kN. Acho que exagero, mas tudo bem. 200 kg por metro. Tá bom. Vou botar aqui na direção X200. 2, né? Pronto. E aí eu vou selecionar aqui tudo. E aplicar. Show. Pronto. Então, ó, pessoal, tem esse tipo aqui da nossa estrutura, só para vocês terem ideia, né? Uma estrutura aqui de... Vamos medir aqui rapidamente. Ó, tem 10 metros de altura, tá? Quer dizer, 30 metros de altura. Distância entre pilares está aqui em 4. Distância entre torres aqui, 3. Beleza? Agora é só para mostrar o meu ponto para vocês, né? Vou salvar aqui isso daqui rapidinho, tá? Vamos botar aqui pilares. Vamos ver aqui a configuração deformada da estrutura. Vou botar aqui, ó, tá? Então aqui, pessoal, se a gente botar aqui os valores, botar aqui deslocamentos horizontais, né? Ficou ruim essas anotações? Deixa eu trocar aqui o nosso
nossas unidades. Displacement, vamos botar aqui em milímetros, pode ser? Milímetros. As seções, deixa eu botar em centímetro também, né? Credo. Centímetro, centímetro, centímetro a quarta. Vamos botar as forças aqui. Vamos botar apenas uma. Tá. Tá bom. Thermal expansion, translation. Vou botar aqui também dessa forma também. Pronto. Deixa eu montar também os tamanhos aqui. Botar aumentado, aumentado e aqui aumentado também. Pronto, tá bom. Então aqui, pessoal, observe, né? No topo da minha estrutura, ó, tem um deslocamento de 23 milímetros, né? Isso daqui é relativamente pequeno, tá? Para um prédio de 30 andares, tem aí 2 centímetros, né? Tá? Beleza? Então isso aqui é uma situação. E agora se essa estrutura toda, pessoal, fosse uma estrutura pré-moldada, né? Então vamos supor que vou copiar ela toda. Vou copiar ela toda para cá. Agora vamos supor que em vez de ser uma estrutura totalmente rígida, vamos supor que a gente tem aqui rótulas, tá? Então vou botar rótulas entre as barras todas, ó. Vou aplicar aqui rótulas, tá? Então rótulas aqui. Vou aplicar aqui também e aqui também. Tá, isso daqui é uma situação simulando uma estrutura de concreto pré-moldado e essa aqui é uma estrutura, né, de construção. Agora vamos observar os termos de deslocamentos agora. Perceba. Olhe como é que a estrutura se deforma bem mais, ó. Estão percebendo, pessoal? Tá? Então aqui, ó, perceba, né? Se a estrutura for de nós móveis, a gente tem um deslocamento aí muito maior, né? Muito maior, perceba, né? Professor, o F2 na versão gratuita tem essa função aí que você está mostrando? Tem sim, tá? É, o meu não faz esses trem invocado aí não, mas talvez é porque eu não sei fazer mesmo. Não, é só botar aqui, né? A rotação, né? Permitir, tá? Então perceba, gente, naturalmente, ó, os momentos aqui, e acho que ficou pequeno, mas ó, aqui enquanto a gente tem engaste, né, transferência de momento, aqui a gente não tem, ó, perceba. E aí o deslocamento, olha a quantidade de momento que vai ser transferido para a base. Vocês estão vendo? Acho que não ficou tão claro. Mas percebam o momento fletor que está sendo transferido para a base agora. Olha que interessante. Tá? Então, esse daqui é um dos pontos que eu queria tratar. Ó. Nessa situação, como toda estrutura de nós rígidos, você tem uma estrutura de nós fixos, né? O momento fletor que ele vai ser transferido para a base, ele é muito pequeno. E isso agora, contrariamente falando, ó, se essa estrutura é, por exemplo, de pré-moldados, olha que interessante, né? Olha quanto momento está sendo transferido para a base do pilar. E é por isso que para prédios muito altos a gente não faz na estrutura de pré-moldados, né? Não faz sentido. Mas ela, para uma análise aqui, agora que eu estou explicando para vocês, é muito interessante, porque isso aqui, perceba, né? Se eu fosse dimensionar o pilar, ó que curioso, né? Vou pegar aqui esforço axial, ó. O pilar mais solicitado aqui, logicamente, é o pilar central, esse aqui do meio. Ele está recebendo aqui menos 240 kN, né? Então está dando aqui 24 toneladas. E o pilar da extremidade é 80 toneladas. Perdão, é 79 kN, 8 toneladas. Então, o pilar da extremidade ele tem praticamente 3 vezes a menos de carga axial. Mas agora observe em termos de flexão. Né? Aqui deu praticamente o mesmo, né? Curioso no resultado. Mas enfim, né? Então o pilar central ele seria um pilar muito mais crítico para ser dimensionado. Tá? Agora observe para a situação aqui, ó. O momento está variando ali 23 a 29. Olha quanto que bateu aqui, ó. 180, cara. Tudo bem? Então isso daqui, gente, olha que a gente está fazendo só análise de primeira ordem, né? Se fosse uma análise de segunda ordem, que o F2 não faz, né? Ele ainda existiria um incremento das ações aqui. Poderia aumentar em até 30%, 40% esse momento aqui. Aí, logicamente, isso daqui é um efeito global que a gente está falando, né? A gente vai saber calcular isso aqui na próxima unidade, mas isso daqui é só um dos efeitos que eu queria mostrar para vocês. Né? Legal, né? Então, gente, o F2, cara, um exemplo simples, né? De como é que a gente consegue ver isso aí de forma clara, né? Todo mundo entendeu, pessoal? Então, estruturas de nós fixos, né? Elas vão ser estruturas muito menos deformáveis, né? E aí elas vão fazer com que a nossa estrutura seja mais estável. Agora, as estruturas de nós móveis, né? Como essas estruturas de pré-moldados, né? São estruturas que elas são muito mais deformáveis, né? E ali na F2 a gente nem considerou o efeito da fissuração, né? A gente nem considerou o efeito ali da redução da inércia por causa disso, né? Que aumentaria mais essas deformações, né? Enfim.
Bom, então tá aqui, né? Essas coisas que eu comentei, né? Em análise, né? Quando a estrutura ela é de nós fixos, é conveniente, né? Dimensionar a estrutura individualizando os elementos. Então, eu posso, por exemplo, calcular os x-amentos isoladamente de uma estrutura, que são os elementos de contraventamento, né? Posso utilizar alguns elementos isostáticos calculados sozinhos. E estruturas de nós fixos, né? Por exemplo, pilares, posso calcular eles realizando, né? Um comprimento isolado. Pego o pilar, pego ele isoladamente e dimensiono ele. Maravilha, tá? Bacana, pessoal. Uma das coisas hoje que tem nos permitido, né? É o advento aí de programas computacionais, né? Eles têm hoje nos permitido dimensionar, verificar e analisar a estrutura toda de forma global, mesmo que seja uma estrutura de nós fixos. Olha que interessante, né? Porque com um programa computacional, eu posso simular várias combinações de carga, eu posso simular uma envoltória, né? Eu consigo ver a estrutura toda se comportando de maneira solidária. Agora, antigamente, quando não tinha programa computacional, pessoal, o pessoal utilizava seções grandes mesmo, né? Calculava isoladamente, porque era como dava para fazer, né? Usava-se muito a técnica do pórtico equivalente, nem eu mostrei para vocês agora, né? Pega um pórtico ali, calcula 2D mesmo à mão, porque é o que dá, né? Não tem calculadora, não tem computador, não tem nada, né? Enfim. Aqui, gente, é outro exemplo. Essa aqui é uma estrutura, agora vocês já sabem, é uma estrutura de lajes lisas, perceba. Não temos vigas, temos proteção aqui, né? E olha como é que tá tortinho os pilares, não sei se vocês estão vendo, tá? Então esse aqui, gente, aqui, ó, é algo muito comum, né? O nosso olho, o olho do engenheiro civil, né, ele é muito treinado, né? Então você consegue ver naturalmente, né, as pequenas imperfeições da estrutura. Que loucura, tá? Então, pessoal, deixa eu ver que horas são. Não, dá tempo de falar mais uns 10 minutinhos. 10 não, gente, vamos ficar em 5. 5 tá bom, tá? Mas aqui, né, como a gente falou, né, os pilares, eles vão ser estruturas críticas, né, dentro da nossa edificação. O cálculo dele, geralmente, pessoal, é um cálculo, quando você vai fazer ele manualmente, é um cálculo muito cansativo. Então, para isso, pessoal, a gente utiliza hoje né, umas tabelas e uns gráficos que a gente vai chamar eles de ábacos. Nessa unidade eu vou ensinar vocês a usá-los. É bem fácil, bem simples. Tá? Então, isso aqui facilita um bocado, tá? Nossos cálculos. Tá? Enfim, né? O cálculo do pilar ele vai depender da sua esbeltez, tá? A esbeltez é quão alto o pilar é em relação à sua seção transversal, tá? Pilares muito esbeltos, além deles serem mais suscetíveis à flambagem, tá? Eles podem ter os efeitos dessa de segunda ordem locais que eu falei. Tá? Então a gente tem que ter sempre muito cuidado. Na maioria das aplicações a gente vai trabalhar com pilares medianamente esbeltos ou pilares curtos. Vou mostrar para vocês. Tá? E basicamente, pessoal, com a utilização do ábaco, esse colega aqui do meu lado, a gente vai conseguir dimensionar primeiro o tamanho do pilar e a nossa armadura. Tá? Os pilares, pessoal, a gente vai ter tanto a armadura longitudinal, tá? Ela vai resistir aos esforços de compressão, tração, flexão. Ela vai auxiliar ainda a integridade, né, na nossa estrutura, tá? E ela vai auxiliar no combate à retração e à fluência. Já o nosso cálculo da armadura transversal, que são nossos estribos, eles vão ser feitos primeiro, né, para confinar a armadura longitudinal, tá? Eles vão resistir aos esforços de cisalhamento provocados pelos ventos, tá? E elas também auxiliam, pessoal, a manutenção da armadura, né, durante a concretagem, né? Então a armadura não se desloca, etc. E elas também inibem fissuração. Tá aqui um exemplo de pilar, ó. Tá? Então isso aqui geralmente a gente detalha um pilar de um nível para o outro. A gente detalha a seção transversal, a quantidade de barras, o comprimento das barras e o estribo. Tá? Esse daqui é um detalhe típico. Né? E naturalmente, quando a gente está construindo o pilar, a gente deixa uma parte para fora, né? A gente chama ele de espera, né? A espera ou trespasse, né? A gente utiliza ele para ancorar a armadura do pilar seguinte. Tá? Aqui é uma fotinho ó, dessas armaduras, olha que interessante, né? Então aqui é uma viga com as armaduras em laranja, né? Armadura negativa e positiva, né? Entrando no pilar. E aqui o pilar, pessoal, você tem a armadura em azulzinho, tá? Vindo do pavimento de baixo, os estribos em verdinho,
E aí a armadura do pilar de cima está aqui em vermelhinho, ó. Elas estão amarradas nas dos azuisinhos. Né? E aí tem uma viga ali na perpendicular entrando também. Tá? Quando a gente vai concretar pilares é dessa forma, né? Tem lá a última laje concretada, e você bota, né, a armadura do pilar, amarra, né, no nosso transpasse, bota-se a forma, trava a forma, faz o prumo da forma direitinho, trava ela lateralmente para ela não abrir, tá? Confinou direitinho, molha a forma, depois de aplicar o desmolde, e aí concreta. Concretou, vibra direitinho. O pilar, geralmente, a área de secagem dele é só a área superior, né? Então, quando a gente está em obra, a gente pede pro colaborador ficar molhando em cima do pilar, né? Fala assim, ó, molha em cima aí, molha a forma também, né? Aí molha tudo, né? Aí a retração, geralmente, para pilares acontece só aqui em cima, né? Você cura durante 3 dias, depois você tira a forma, né? E já tá lisinho, tá? E aí começa a montar a forma do pavimento de cima e vai indo. Tá? Aqui, pessoal, acho que a gente pode encerrar a aula com esses próximos slides, mas esse aqui é o tipo de estribos que a gente utiliza hoje em dia, tá? A gente pode utilizar em seções retangulares esse estribo, que ele é um estribo interrompido, né? Então você faz um estribinho, depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. E aqui do lado, pessoal, tem um estribo que ele é uma armadura helicoidal, tá? Existe essa possibilidade também. A armadura helicoidal, pessoal, a gente viu lá na torção, né? É uma armadura muito resistente, né? Geralmente a gente utiliza esse tipo de estribo para regiões que vão ter abalos sísmicos, né? Olha que interessante, né? Isso daqui é um ensaio feito com esses diferentes tipos de estribos, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, é um ensaio feito com uma coluna carregada axialmente. Então, aqui é um incremento da carga, tá? Pela redução da coluna, né? Pelo encurtamento da coluna. Esse tight column, pessoal, é a linha do estribo convencional, tá? Então, olha que interessante, à medida que eu aumento o carregamento, o estribo está lá funcionando, até que toda a estrutura falha e acaba, né? Agora, quando a gente tem um estribo do tipo helicoidal, ele falha, né? Há um desplacamento do cobrimento, reduz-se a capacidade, mas olha como é que ele mantém o encurtamento. Que bacana, né? Então, o estribo helicoidal, olha como é que ele confere, né? Uma ductilidade muito maior, né? Que bacana. Aqui também é a mesma coisa. É um aumento do carregamento na coluna pela deflexão lateral do pilar, né? Seu centro do vão, tá? Então a gente está verificando a curvatura do pilar. Aqui observado a mesma coisa, ó. Para estribos, né? Convencionais, a coluna rompe, né? A uma determinada carga e não há um aumento da deformação lateral. Só que para o estribo helicoidal, olha que interessante, ele rompe a uma maior deformação e ele permanece, ó, se deformando, porque ele dá muito mais ductilidade. Que legal. Isso aqui acontece, pessoal, porque há uma preservação do núcleo do concreto. Olha que legal. Então, isso daqui foi um ensaio feito na Alemanha, que legal, né? Da ruptura do pilar sem estribo, né? Aqui com o estribo convencional, ó, observe ali a flambagem, né, da armadura longitudinal, né? E aqui a ruptura de uma espécie, né, com o estribo helicoidal, né? Perceba como é que o núcleo está completamente íntegro, né? Comparado com isso, olha que legal, né? Bem bacana, né? E esse aqui é um detalhe convencional de pilar que o TQS lança, né? Então ele te mostra a seção transversal, a quantidade de estribos, se vão ter gravatas ou não, né? Isso aqui a gente vai falar mais para frente. O nosso comprimento da armadura longitudinal. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. E aqui, pessoal, uma foto, olha que interessante, né? Se o nosso espaçamento entre os estribos for muito grande, a coluna pode falhar, perfeito? Só que pelo esmagamento, né? E consequentemente pela flambagem da armadura longitudinal. Olha que interessante, né? Estão vendo aqui, gente? Que curioso. Não sei se vocês sabem, mas daqui é um pilar, é um puta pilar, né? De uma ponte, né? Um viaduto, né? Então, esse aqui é um tipo de esmagamento, pessoal, é um estado limite último do pilar chamado esmagamento. Logicamente, vocês estão vendo que a seção transversal é muito grande, né? Então, o pilar não flamba, né? Ele é esmagado, tá? E uma das técnicas de reparo que a gente faz hoje em dia, que a gente viu isso aí lá na unidade 3, né? De materiais, né? Da disciplina de concreto 1.
é através do encamisamento do pilar, ó, tá? Então, pô, vou precisar fazer um reforço no pilar, a gente quebra superficialmente o pilar, expõe, né, as armaduras, depois chumba, né, uma gaiola normal, né, armadura longitudinais, triplos, no núcleo do concreto anterior e concreto por volta, né? Isso daqui aumenta tremendamente a capacidade do material. A diferença é que não dá para você fazer esse tipo de reparo em qualquer lugar, né? Se for uma estrutura muito alta, você vai sobrecarregando também, né? Os pavimentos seguintes. E você também perde área de seção transversal, né? Você perde área de espaço, né? Que você está engordando os pilares. Né? Bacana, né? E também existe uma outra técnica chamada encamisamento por fibra de carbono, que a gente aumenta, né, o confinamento do pilar, né? E aí isso a gente viu lá na unidade 3, na aula que vem eu abro o slide para vocês, né? Mas mostrando que esse tipo de reparo a gente pode aumentar em até 4 vezes a resistência do concreto original, né? Por essa técnica. Que aí você tem um estado ali multiaxial de tensão, você vai impedir, né, aquela fissuração que é provocada ali por carga axial, né, que provoca aquele fendilhamento, e aí isso confina, né, o pilar, aí dá mais capacidade. Meus queridos, a gente termina na aula de hoje nesse slide 24, tá bom? Acho que tá bom por hoje, né? Muita informação, né? E aí a gente continua a partir da aula que vem, né? Amanhã, né, a gente continua a partir disso daqui. Alguém tem alguma dúvida, curiosidade? Interessante essa aula, né? Muito doido. Curiosidade é que lá em Taguatinga tinha uma amostra de concreto rompido com essa fibra de carbono e a diferença é muito grande, ela realmente é muito resistente. É isso aqui, né, Beatriz? Né? É, tinha uma amostra lá, rompida. Você se chegou a ver? É um corpinho de prova mesmo, assim, envelopado? Sim, Que... a Erika que, acho que foi a Erika que fez. Ela que, pelo menos, foi ela que mostrou. Ela tinha lá no laboratório que acho que ela fez algum ensaio, não sei se pra ver a diferença. Aí ela mostrou um normal rompido e o com fibra rompido. E acho Pô, que nele não dava nem pra ver, assim, e por fora não dava pra ver que tava rompido. Acho que você via por cima, assim, que dentro tava quebrado, mas ele não nem fragmentava, assim, né? Só quebrava por dentro mesmo. A fibra ela segurava tudo. entendi. Legal. Isso é massa. Isso é porque a gente viu, né, como eu falei na unidade 3, né? É devido a esse estado multiaxial de tensão, ó, tá? Então, isso aqui foi um ensaio feito também parecido nesses modos que você falou, Beatriz, de corpo de prova. Então, esse daqui está em PSI, tá? 4.000 PSI equivale a 27 MPa, tá? 20.000 PSI equivale a uns 140 MPa, tá aqui, ó, tá? Então, o que eles fizeram, né? Aqui eles pegaram o corpo de prova, né? E eles aplicaram uma pressão hidrostática no corpo de prova. Como se eles tivessem aplicado um gel ali e depois comprimido o corpo de prova. E olha que interessante, né? Se essa pressão hidrostática é zero, um corpo de prova com 30 MPa rompe ele próximo de 30 MPa. Agora, se você aplica basicamente a mesma compressão, tipo 30 MPa, lateralmente, ó, o corpo de prova ele vai romper com quase 5 vezes, né? Quase 4 vezes a mais de carga, olha que legal, né? Tá. Isso aqui é provocado por esse efeito aí de confinamento. A armadura transversal do pilar, ela provoca esse confinamento, não com tanta intensidade que nem a fibra, né? E outras técnicas, mas provoca. Legal, né? É Então legal. é Eu bom. já fiz um trabalho também sobre o encamisamento, acho que foi até em tecnologia. É, e também, assim, é vantajoso a fibra porque você não perde a seção, né? Por exemplo, igual aí que é uma garagem. Inclusive, eu ia até falar, né? Tá faltando score aí ou não? Já tá tranquilo já. Aqui tá faltando escola assim, tá? Pois é. Já é uma engenheira Mas mesmo. Uhum. é, é porque garagem já é apertadinho, né? Tem muito negócio assim de você pegar os pilares quando você tá ali estacionando e tudo mais. E aí eu vi um estudo que era justamente por isso, de tantos carros baterem nos pilares e tal, tava é, soltando e botando a armação exposta, né? Aí teve que fazer. Uhum. Aí se você já tira a seção do pilar, às vezes você perde até vaga, né? Exatamente. E esse é um problema desse encamisamento. Para viga, a mesma coisa, né? Às vezes o pessoal vai fazer reforço com essa técnica em viga.
Aí, pô, você aumenta o peso próprio da estrutura como um todo muito, né? Então, a fibra, ela passa a ser uma solução muito interessante. E ela é barata, né, Beatriz? Se você pega aí a aplicação, o metro quadrado da fibra, às vezes é mais em conta do que chumbar aço e concreto, mão de obra, esperar 30 dias, né? Pois é. Fora esses cuidados todos que você falou, né? Tem que escorar o pilar, né? Teve aquele prédio que caiu ali em Vicente, né, gente, há um tempo atrás, né? Foi por causa disso, né? Infelizmente. Sim, pois é. Eu acho que eu cheguei a ver o laudo desse prédio. Lembra qual que é o Eles prédio? estavam realmente fazendo esse serviço e não estava escorado direito. Já era. Não sei se foi Vicente Pires ou se foi em Taguatinga, deixa eu ver aqui. Que foi a terror, cara. Tem vídeo de uma moça sendo esmagada ali no pilar, cara. É terror. Acho que foi em Taguatinga. Deixa eu ver aqui. Sério? Cara, Tem, acho esse que de até. esmagar, não vi, não. É Ainda bem. cabuloso. É porque começou a ter problema ali, né? É um que o pessoal tem as imagens das câmeras, que na hora que tá o engenheiro lá, um monte de gente embaixo, e na hora que começa a cair, todo mundo sai de baixo, não é? É, exatamente. Acho que Eu acho que ele deve ter começado a estralar todo, né? foi esse aqui, ó. Nossa, deve ter sido apavorante, cara. Deixa eu ver. É esse. Deixa eu ver aqui. Fortaleza, perdão. Vou botar aqui Fortaleza. É bem pertinho daqui. É, não, foi, desculpa. Foi esse daqui, ó, a situação dos pilares que estavam, né? E aí tem um vídeo, né, do pessoal quebrando, né? Os caras só quebrando, não, vamos quebrar aqui, tirar metade da seção do pilar, né? Não vamos escorar, não. E aí, enfim, né? Tristeza. Mas é, bem tenso. Matou um monte de gente aqui, né? Enfim. Então Professor, é. e aquela piscina que caiu toda também? Ah, Eu essa não aqui lembro o caiu, lugar essa agora. aqui, né? Não, essa aí foi a caixa d'água. É uma piscina mesmo, que acho que ela Ah, caiu só em cima da uhum. garagem. Eu vi também. Aquela. Essa foi Já... o quê? Porque eu Então, ouvi falando que. Eu não sei quem foi. Não sei se foi em aula que algum aluno falou. Que parece que concretaram ela em momentos diferentes. Ou foi lá no trabalho, não lembro. Alguém falou, eu escutei em algum lugar alguém falou. De que acho que concretaram em dias diferentes e aí essa aqui, não, né? não teve. É. Que deu. Cara, a garagem, ela. A garagem foi afogada, né? Da carga de água que veio. Mas eu não sei. Disse a empresa que foi algum erro de construção. Então, eu não sei se realmente concretaram depois, se esqueceram de amarrar, né? A laje de baixo, né? Mas eu não sei se Gente, já é saiu o complicado. laudo. Eu realmente não sei. Olha lá, mas isso daqui. Cara, imagina, né? Se tivesse alguém passando embaixo, o peso de água, né? E o peso da laje que caiu. Nossa, devia ter sido É, morrer assustador. esmagado, né? Na No hora. mínimo. Uma piscina dessa pesa o quê? Se a gente pegar aí, com a calculadora aqui, ela devia ter uns 15 metros por 1,5 metro, né? 15 metros por 1,5 metro, vezes uns 2 metros, né? Aí 45 toneladas só de água, né? Você pega aí mais umas 10 toneladas mais de laje, devia ter umas 60 toneladas que caíram ali de uma hora. Por isso que disseram que depois que caiu, o prédio inteiro chacoalhou, né? Deu sorte que não derrubou, né? A laje da garagem e as demais, né? Pois é, Deus, acho que não tinha nenhum carro embaixo. Uhum, exatamente. É igual o eixão, né? As coisas acontecem ali com a mão de Deus, né? Atuando assim, né? Inexplicavelmente ninguém se machucou. Ah, eu tenho essa visão, mas Deus segura muita coisa aí, É viu? Porque, segura olha. mesmo. Bom, gente, eu vou interromper a gravação. Já são 9h30, né? Vocês vão ter o segundo horário, então a gente se vê amanhã. Lembrando que semana que vem vai ter feriado segunda e terça, tá? E a gente tem semana